Oi, como vão? Hoje estou aqui para apresentar a videoaula número 2, onde veremos um pouco sobre os nós do eBoots e como criar um objeto bem simples. Bem, de início, já tenho que avisar que a modelagem do eBoots é diferente da modelagem convencional dos outros softwares, como um sólido da vida. O objetivo principal do eBoots é dar vida para os projetos que você cria nele. Então, a criação de peças nele consiste apenas em formas bem brutas, como uma esfera, um cilindro ou um cubo. Se você quer criar uma peça bonitinha, que tem relevos aqui e ali e que parece que realmente pode ser usada em uma montagem de uma indústria, você está no programa errado. Para isso, usamos o SolidWorks ou até o AutoCAD. Aqui no eBoots, não temos muita liberdade para modificar as peças, além de colocar uma corzinha aqui e ali e modificar algumas propriedades. O que o eBoots proporciona mesmo é a utilização de nós, para dar movimentos às partes que você quer. Então, um programa geralmente consiste em peças bonitinhas importadas de outro software e o movimento é feito pelo eBoots. Ah, quem queria apenas saber como criar uma peça, o vídeo já está passando aí na tela. Mas isso não é relevante agora. Vamos para as explicações longas e chatas antes da modelagem. Então vamos primeiro conhecer alguns nós. Quando vamos criar um nó, podemos ver que existem várias opções diferentes. Aqui do lado até explica bem resumido para que eles servem. Mas vamos focar em apenas 4 nós: o nó Transform, o nó Solid, o nó Robot e o nó Group. Vamos focar neles porque são eles que vamos usar para montar os projetos aqui na videoaula. O nó Transform é o mais simples. Ele basicamente só existe para conter outros nós, bem aqui no Children, ou ficar dentro de outros nós, como um subnó, já que as únicas coisas que você pode mexer nele é a posição dele, a rotação e a escala. Apesar de ser bem simples, eu utilizo bastante, já que eu coloco minhas peças nele e o deixo ser o subnó de algum nó principal, colocando ele no children de um nó, principalmente o sólido. O nó solid, ou sólido, é a evolução do nó transform, porque ele tem tudo o que o transform tem e ainda mais, como o Bowring Object e a física. Eu não sou bom em inglês, então vou falar física mesmo. Que, igual está no nome, permite que o nó sólido tenha física e seja realmente o nó de um sólido. O objeto vai poder interagir com o ambiente, diferente dos objetos no Transform, que são meramente ilustrativos. Se você errou na criação de algum nó, não se preocupe, é só vir nele, aqui, botão direito, Transform To e mudar seu nó para outro, sem perder o que você já tinha feito nele. Então, qualquer um dos 4 nós que estou explicando podem se transformar um no outro a qualquer momento. Bem, sem perder nada vírgula. Os nós têm diferenças. O solid, quando é transformado no transform, perde tudo que você fez aqui na física. O nó robot, o robô, a evolução do nó solid. Ele tem tudo que o solid tem e mais, o que permitir que um robô seja feito no eBoots, como a função de controlador, que é o que lê sua programação e dá vida para o robô. Quando você tenta criar um subnó no robot, diversos subnós que não existiam antes são liberados para serem colocados no robô. Subnós esses que indicam as funções do robô, como o hinge joint, que permite simular a rotação de uma peça, então usamos na roda, ou o LED, que, bem, é um LED, tem a luzinha brilhante dele. E por fim temos o group, que é apenas para agrupar diversos subnós nele. Aí você pode usar ele para organizar seu projeto. Tem muitos nós, pode jogar tudo dentro dele e colocar um nome aleatório, peças sobressalentes. Vamos agora criar um sólido. É bem simples. Você cria um nó principal solid, dentro dele, no children, você cria um subnó shape, que é um subnó de forma. Permite que você crie algumas formas principais. No subnó shape, você vai em geometria e vai encontrar várias formas. Você escolhe uma, por exemplo, uma caixa. Vamos só levantar essa caixa aqui agora. Agora você pode modificar ela se quiser. Pode modificar o tamanho ou até ir em aparência. Pode escolher entre aparência ou PBR aparência. Eu uso o segundo, que te dá as cores tipo Paint
O primeiro é quando você quer colocar textura no objeto ou outras coisinhas mais avançadas. Agora você modifica o que quiser. Coloca uma cor que você gosta, diminui o metalness para a peça não ficar tão metalizada e aumenta o roughness, se quiser que a cor dele fique um pouco mais sólida e não tão brilhante. Tá aí o link do manual do Eboots. Para quem quiser saber todos esses pontos aí, chamamos eles de field. E pronto, você tem um objeto na sua simulação. Mas se você der play na simulação, vai ver que ele é totalmente estático e pode até ser atravessado por outros objetos. Ele é totalmente decorativo. Então vamos colocar física nele. Você vai no campo física e ativa ela apenas adicionando o base nodes dele. Existem opções dentro desse campo, mas não vamos mexer nele. Agora, seu objeto tem física e não é mais totalmente decorativo, mas ele não é sólido. Você pode ver que quando a simulação é iniciada, ele atravessa o mundo e sai vazado, correndo de ti. Para transformar ele em um sólido completo, temos que delimitá-lo, quase como envolvê-lo em uma barreira de proteção invisível, que quando alguma coisa tocar nela, vai colidir. Para isso, usamos o Bounding Objective. Podemos criar essa barreira de duas formas. A primeira é criando um outro objeto no Bounding Objective, que vai ser essa barreira de colisão. Então, vamos nele e recriamos o objeto com Shape e Geometria. Esse você não precisa colorir. Mas temos um problema. A barreira, ou o limite de colisão, segue as dimensões da forma que você criou no Bounding Objective. Então, se você mudar as dimensões lá, o objeto fica com os limites de colisão desajustados. Além disso, se seu objeto tiver sido importado e não possuir a forma de nenhuma dessas formas, pré-definidas no Shape, o limite de colisão também fica desarrumado. Agora, para consertar isso, usamos o mecanismo DefUse, que nada mais, nada menos consiste em clicar na forma do seu objeto e ir em Def, e dar um nome para ele. Com isso, vamos em Bounding Objective e selecionamos em Use o Def que acabamos de criar. Agora pronto, ele vai seguir com precisão todas as dimensões do seu objeto, mesmo que ele seja uma forma diferente das que existem no Shape. Por fim, vamos criar um sólido composto, que é nada mais nada menos do que vários shapes ou vários subnós em um mesmo nó principal. No caso, o nó sólido. Aqui vou colocar os shapes em nós transform, porque se não colocar, não vou conseguir mover os shapes separadamente. Nesse caso aqui, se eu tentar usar o mecanismo DefUse, eu não vou conseguir, com tantos subnós diferentes querendo serem delimitados para a colisão. Então tenho que colocá-los todos em um nó que eu usar group,
como o group. E aí sim, usar o mecanismo def-use. Pronto, seu sólido está ajustado, com os limites de colisão certos e com a física. E essa foi a videoaula de modelagem. Peço que deem uma olhada nos subnós, range joint e distance sensor. Vou deixar o link deles do manual na descrição. Até a próxima! Olá, seja bem-vindo ao nosso mini curso de programação Python para webbots, aula 2. Bom, nessa aula aqui a gente vai começar a interagir com o webbots através da programação. Na aula passada a gente só fez um código básico para confirmar a conexão entre os dois, né, o código e o webbots. E agora a gente vai estar alterando alguns valores e puxando alguns valores do webbots lá para o código. Bom, para isso a gente vai ter que ver o que é uma def. Aqui no canto esquerdo, a gente consegue ver que a gente tem vários nós. Cada uma bolinha dessas, né? E dentro desses nós podem ter outros nós também, como no caso aqui. Né? E caso eu queira me referenciar a esses nós, para eu saber na programação, por exemplo, eu quero pegar esse nó aqui do epuck. Se eu quisesse pegar sem a def, eu teria que pegar todos os nós que estão na cena e filtrar eles pelo tipo. Como eu sei que aqui eu tenho um robô, eu filtraria todos até eu achar um do tipo robô. Aí eu saberia que eu teria o epuck, né? Mas isso é um processo aí que perde muito tempo e escreve código à toa. Desse outro modo, a gente atribui um identificador ao nó, que no caso é a def. Então aqui, ó, a gente clica no nó e aqui embaixo tem para a gente atribuir a def. Eu vou atribuir aqui carrinho. Só através de carrinho aqui na programação, eu consigo puxar esse nó aqui, sem precisar filtrar, sem fazer nada. A própria API do webbots já separa isso daí para a gente. Bom, definida a def, a gente vai ver agora o que é o supervisor. Até que a gente escreveu um código na aula passada que implementava ele. Então eu vou vir aqui no manual de referência, no manual, né? Você vem em Help, Offline Documentation e Referência Manual. A gente vai vir aqui em Nodes, API and Functions e vai vir aqui em Supervisor. Aqui ele está explicando o que é. Ele diz, o Supervisor não é um nó, ele é um conjunto de funções disponíveis para cada nó do tipo robô que tem o Supervisor ativado. Ou seja, é esse campo aqui. Quando a gente vai programar o nosso robô, a gente tem essas funções aqui disponíveis. Ó. Porém, como a gente quer interagir além do nosso robô, a gente precisa acessar umas funções que não tem aqui, que só tem no Supervisor. E para isso a gente vem aqui, ativa essa caixinha, e aí a gente passa a ter essas funções aqui disponíveis. E aqui, dentre essas funções que a gente vai usar, a gente tem exatamente node get from def, ou seja, pegar um nó pela definição. Então a gente vai estar usando essa função aqui. E aqui ele tem alguns exemplos de código, né, em C++, em Java, em C, etc. Bom, então eu vou dividir a tela aqui. E aqui tem aquele código inicial que a gente viu, né? Então, como a gente viu lá, tem uma função para pegar um nó pela def. Então, eu vou criar uma variável que vai guardar essa def para a gente. Então, def, underline, robô, igual carrinho. Ok. E agora o nó do robô, eu vou simplesmente colocar robô igual sup, que é o meu supervisor, ponto, get from def. E aqui dentro eu vou passar a def do robô. Se eu executar o código aqui, ó, não aconteceu nenhum erro.
E mais uma coisa, para a gente ter a confirmação, né, que está funcionando, a gente pode vir aqui na barra de ferramentas, novo console, que eu vou aumentar ele um pouco. Quando a gente executa, ele diz que iniciou o controlador e terminou, porque a gente não tem nenhum laço de repetição prendendo o código aqui. Bom, eu vou estar fechando aqui. Ok. Então, com isso, a gente já tem acesso ao nó do robô através do Supervisor. Caso eu desmarque aqui, ó, isso aqui já não vai funcionar, porque eu desabilitei o Supervisor para esse robô. Tanto é que aqui ele deve estar acusando um erro. Aqui, ó. Tá vendo? Ele está reclamando que o Supervisor não está ativado. Aí. Bom, agora que a gente já tem acesso ao nó, a gente pode começar a alterar as propriedades, né? Como, por exemplo, translação, rotação, o nome e coisas do tipo. Então eu vou estar abrindo aqui a documentação de novo. E a gente vai vir aqui no Supervisor de novo. Bom, aqui a gente vai ver que a gente tem algumas funções interessantes, né? Como, por exemplo, como a gente quer pegar esses valores aqui, ó, aqui a gente chama na programação cada um desses campos aqui, ó, que eu estou clicando, de field. E para a gente acessar eles, a gente tem essas funções, ó. Field getType, getName, getCount, etc. Porém, aqui essas funções são as funções em C. Para a gente ver, por exemplo, essa função aqui em Python, se a gente clicar, vir aqui em Python, ele mostra para a gente. Ó. Aqui ele está me mostrando que essa função está dentro da classe field. E dentro da classe field eu tenho as funções que são referentes ao field. Então, para a gente acessar, por exemplo, o field de translação, a gente vai precisar usar uma função que está aqui no Supervisor. Vai ser o getField. Aqui. E como parâmetro a gente precisa passar o nome do field. Ele retorna para a gente um field, né? Que é o objeto representando isso daqui, só que na programação. Então, vindo aqui, eu posso colocar uma variável, o meu field translação igual. Aí, como no caso a gente viu que em Python não é pelo supervisor que a gente chama pelo nó, o nó eu já tenho, que é o robô. Então eu vou chamar nó e vou chamar essa função aqui, getField. Então robô, getField, e aqui o nome. O nome do campo é translation, que é o campo de translação. Ok. Compilando aqui, sem erros. Bom, agora que a gente já tem acesso ao field, deixa eu ver se ele tem aqui o field em si. Aqui. Não. Se a gente vier aqui no Supervisor, a gente consegue acessar as funções. Como eu quero agora, eu já acessei o field. Agora eu quero acessar o valor que está contido aqui dentro. Geralmente o valor fica escrito aqui, ó. Quando eu seleciono aqui embaixo, ele me mostra vector3. Então eu vou procurar uma função que me permite acessar esse vector3 aqui no Supervisor. E aqui para essas funções para baixo aqui de field, a gente vê que tem alguns gets aqui. Então eu vou procurar pelo que tem um get vector. E exatamente essa, getField, get-sf-vec3f. Então clicando aqui e vendo aqui em Python, eu vejo que é dentro da classe field, eu tenho essa função aqui. Então o meu field eu já tenho, eu vou só chamar essa função para poder acessar esse valor aí. Então eu vou colocar aqui, valores, translação, igual field translação, ponto, get, sf, vec, 3f. Se a gente imprimir esses valores, a gente vai poder ver esses valores aqui.
Então eu executei aqui, ele mandou para mim, ó, menos 3 é elevado a menos 11, 1.33 a menos 5 e menos 4 é a menos 12. Se eu alterar a posição do robô e executar de novo, ele também mostra que trocou, né? Bom, se a gente fizer a mesma coisa para pegar a rotação agora, a única coisa que vai mudar é que o tipo aqui é diferente, não é um vector 3 mais, é um rotation. Então, se a gente for lá no manual de referência e vier lá na função de novo, no supervisor aqui, a gente vai ver que a gente tem uma função para rotação. Ela também está dentro de field, e é só a gente chamar ela para o campo de rotação que a gente vai ter acesso. Então eu vou estar colocando aqui. Então eu vou colocar aqui field rotação igual robô.getField, só que aqui rotation, que é o nome desse field aqui. E agora valores rotação igual field rotação .get sf rotation. Agora se eu imprimir os valores de rotação, ele vai me imprimir os 4 valores aqui, que no caso são menos 0.98, 0.01, menos 0.16 e 0.0029. E se trocar aqui, ó, eu vou rodar o robô. A gente vê que trocou, executando, ele também atualiza. Bom, a gente já viu como que a gente traz as informações daqui para cá. Agora, como que a gente pega informações daqui para cá, que a gente altera, né? Para eu alterar esses valores aqui pelo código, a gente vai estar vendo agora. Então, novamente, indo lá no manual de referência, a gente vai ver que tem uma função do tipo set. E no nosso caso aqui, como é um vec3 na translação, a gente vai procurar pela função que seta um vec3. No caso, essa daqui. E que ele está falando que ele recebe values, né? Que tem que ser um vetor de 3 posições. Bom, então eu vou colocar aqui nova translação igual a uma lista de 3 posições. Eu vou pegar essa translação inicial e vou modificar ela um pouco. Então aqui está 0.06, eu vou colocar 86. E aqui vou trocar o sinal. Então aquele mesmo esquema, a gente pega o field e chama a função setSF vec3f. E aqui nova translação. Então ele está aqui, eu vou executar. Ele deu um erro aqui. Ah tá, eu chamei o field de rotação ao invés do translação. Então aqui é field de translação. Atualizando aqui, o robô até aí veio para cá, né? Bom, aí a gente alterou a translação, aqui a gente pode conferir 0.86, menos 0.00 e 0.2. E para alterar a rotação é a mesma coisa, só que nesse caso a rotação é uma lista com 4 elementos. Então nova rotação igual. Aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Pegar a rotação existente, eu só vou modificar um pouco. Vou colocar 1 aqui nesse e 0.06 aqui. E para trocar, então, fio de rotação, .set sf rotation, nova rotação. A gente executa.
E não mudou muito não, né? Vamos aumentar aqui. Agora deu pra ver que ele rodou aí. Bom, no mais, eu vou estar deixando uma atividade aí para vocês fazerem, para fazer basicamente isso aqui, só que com outros nós, né? E vou estar mostrando como que pega esses valores aqui mais simples, né? Voltando aqui então, mais uma vez na documentação. A gente vê que para o vector, vec3, né? A gente tem um set e um get. Para o rotation, a gente também tem. Então, para as outras propriedades, a gente também tem, né? Então, por exemplo, aqui inversion é uma string. Então, se eu quisesse acessar ela, eu usaria aqui essa função. Que a gente vê em Python. Né? Então, color int32, mfnode. Para cada um desses tem um. Como o nosso caso aqui era um vec3 e o outro era um rotation, a gente usou os referentes a essas propriedades, né? A esses tipos. Mas caso fosse esse daqui que a gente quisesse pegar, a gente usaria a função de string, que no caso é essa. Bom, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se teve alguma dúvida, manda pra gente lá no grupo. A atividade vai estar aí na descrição. E até mais. Obrigado aí por ter acompanhado.